pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e a pedido da inscrita Nayara Costa Mota, eu vou resolver agora as primeiras 5 questões da prova de matemática do concurso de nível superior para diretor de escola da Prefeitura de Lins, que aconteceu no dia 9 de junho de 2024. E sempre lembrando, pessoal, a maneira que eu resolvo as questões aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você se sentir mais confortável. Esta aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então bora lá! A primeira questão da prova de matemática, pessoal, foi essa questão 11, que tratou basicamente do cálculo de porcentagem e de algumas operações aritméticas fundamentais. Ela diz assim: uma escola de ensinos fundamental e médio possui 700 alunos, sendo 60% nas classes de ensino fundamental e os demais nas classes de ensino médio. Sabendo-se que cada classe do ensino fundamental possui 35 alunos e que a soma do número de classes do ensino fundamental com as do ensino médio na escola é 19, o número médio de alunos nas classes de ensino médio é igual a qual desses daqui? Bom, veja que o texto está falando que essa escola de ensinos fundamental e médio, ela possui esse total aqui, de 700 alunos. Então, o total de alunos da escola são 700. Mas diz que 60% desses alunos estão nas classes de ensino fundamental. Então, nas classes de ensino fundamental, a gente tem 60% desse total de alunos da escola, que são 700. Agora, observe, a gente sabe que 60% é 60 sobre 100, que vai dar 0,6. Então, o número de alunos aqui das classes de ensino fundamental vai ser 0,6 de 700. De em matemática é vezes, então vai ser 0,6 vezes 700. Multiplicando aqui, 0,6 por 700, vai chegar em 420. Assim, o número de alunos aqui, nas classes de ensino fundamental são 420. Aí falou que os demais estão nas classes de ensino médio. Então, quantos são os alunos que estão nas classes de ensino médio? Bom, é só pegar o total de alunos da escola, que é 700, retirar esse número de alunos do fundamental, que é 420, o que sobra aqui vai estar no ensino médio. Então, 700 menos 420, então a gente tem 280 alunos aqui no ensino médio. Informou que cada classe do ensino fundamental possui 35 alunos. Cada classe do ensino fundamental possui 35 alunos. Então, se a gente pegar o total de alunos aqui do fundamental, que é 420, e dividir aqui por 35 alunos em cada classe, nós vamos encontrar, então, 12 classes aqui do ensino fundamental. Ele informou que a soma do número de classes do ensino fundamental com as do ensino médio na escola é 19. Então, se a gente somar aqui esse número de classes do ensino fundamental, que é 12, com o número de classes aqui do ensino médio, isso tem que dar 19. Assim, esse número de classes do ensino médio aqui dessa escola vai ser 19 menos 12, isso vai dar 7 classes aqui do ensino médio. Ele quer saber qual que é o número médio de alunos nas classes do ensino médio. Ora, é só pegar o total de alunos do ensino médio, que são 280, e dividir pelo número de classes do ensino médio, que são 7. Assim, nós vamos determinar aqui qual que é o número médio de alunos nas classes do ensino médio. 280 dividido por 7, então em média são 40 alunos aqui nas classes do ensino médio. E essa resposta a gente tem aqui na letra D. Show de bola! Essa foi uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 12, pessoal, foi uma questão que tratou de operações, resolução de equação e de inequação de primeiro grau envolvendo frações e também cálculo de porcentagem.
A questão diz assim: considere um país em que há jovens de 7 a 18 anos de idade e em que 4/5 dos jovens de 7 a 14 anos e 2/3 dos jovens de 15 a 18 anos estejam matriculados na escola. Em relação ao total da população jovem de 7 a 18 anos de idade desse país, são feitas essas 3 afirmações. É necessariamente correto apenas o que foi afirmado em qual destas daqui, em qual dessas afirmações? Bom, veja que o texto está pedindo para a gente considerar um país em que há jovens de 7 a 18 anos de idade. Mas qual que é esse total de jovens de 7 a 18 anos de idade desse país? Isso o texto não está informando para a gente. Então vamos falar que o total de jovens de 7 a 18 anos aqui vai ser uma quantidade T. Mas ele também informou para a gente que 4/5 dos jovens de 7 a 14 anos e 2/3 dos jovens de 15 a 18 anos estão matriculados na escola. Então observe, nós temos jovens aqui de 7 a 14 anos e jovens de 15 a 18 anos aqui. Qual que é esse total de jovens de 7 a 14 anos que nós temos aqui para essa questão? O texto também não está informando para a gente. Então vamos falar que o total de jovens de 7 a 14 anos aqui vai ser uma quantidade de X. E qual que é o total de jovens de 15 a 18 anos? Repare, se o total de jovens de 7 a 18 anos, nós falamos que é essa quantidade T, e o número de jovens de 7 a 14 anos, a gente está falando aqui que é X, então o número de jovens de 15 a 18 anos vai ser esse total T menos essa quantidade X. Mas observe, esse número de jovens de 7 a 14 anos aqui, que é essa quantidade X, precisa necessariamente ser menor do que o total de jovens de 7 a 18 anos. Então esse número X aqui, ele precisa ser menor do que esse total T aqui. Bom, ele está falando também que 4/5 dessa quantidade desses jovens de 7 a 14 anos e 2/3 desses jovens de 15 a 18 anos, eles estão matriculados na escola. Então vamos ver aqui o número daqueles matriculados na escola aqui, de 7 a 14 anos e também de 15 a 18 anos. Ele informou que 4/5 desses jovens de 7 a 14 anos estão matriculados na escola. Quantos são os jovens de 7 a 14 anos? Essa quantidade X. Ele diz que 4/5 dessa quantidade X estão matriculados na escola. Então, de 7 a 14 anos que estão matriculados na escola, corresponde aqui a 4/5 desse total X. E 2/3 dos jovens de 15 a 18 anos também estão matriculados na escola. Então, os de 15 a 18 anos aqui é 2/3 desse total de jovens aqui, de 15 a 18 anos, que estão matriculados na escola. Então, os de 15 a 18 anos que estão matriculados na escola vai ser 2/3 dessa quantidade aqui, Portanto, vai ser 2/3 de T menos X. Ele está falando em relação ao total da população jovem de 7 a 18 anos de idade desse país, são feitas essas 3 afirmações. Então, a gente tem que analisar cada uma das afirmações aqui, Eu vou começar analisando aqui essa primeira afirmação. Ele está dizendo que 22/15 dessa população. Então, desse total T aqui, está matriculado na escola. Bom, então se a gente somar o número desses jovens que estão matriculados na escola aqui, de 7 a 14 anos, que é 4/5 de X, com esse número de jovens que estão matriculados na escola aqui, de 15 a 18 anos, que é essa quantidade, 2/3 de T menos X, isso aqui tem que ser igual a 22/15 desse total T aqui da população jovem. Então, isso aqui tem que ser igual a 22/15 de T. Chegamos nesta equação aqui, mas que tem fração. Se tem fração, a gente precisa tirar aqui o mínimo múltiplo comum. O nosso mínimo aqui é entre 5, 3 e 15, observe, vai ser 15. Pegamos esse mínimo, dividimos embaixo resultados e multiplica em cima. Então, 15 aqui, dividido por 5 dá 3 vezes 4 vezes x, aqui vai ficar 12x.
15 dividido por 3 dá 5. Vezes 2, 10 vezes t menos x. Então, mais 10 vezes t menos x. 15 por 15 dá 1. Vezes 22 vezes t, que vai ficar 22 vezes t. Aqui nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Vamos pegar esse 10 e multiplicar todo mundo aqui dentro do parênteses. Portanto, que vai ficar 12x mais 10 vezes t mais 10t. Mais 10 vezes menos x, menos 10x. E isso é igual a 22t. Bom, vamos pegar esse 10t e a gente vai passar aqui para o segundo membro. Aqui vamos fazer essa continha. 12x menos 10x vai ficar 2x. Passando 10t para lá, vem menos 10t. 22t menos 10t, isso aqui vai ficar 12t. Assim, o valor do x vai ser 12t dividido por 2, então x é 6t. Então, observe, nós achamos aqui que o valor do x aqui é 6t. Então, o valor do x é 6t. Significa que o número de jovens de 7 a 14 anos é 6 vezes o total de jovens de 7 a 18 anos. Mas repare, nós já sabemos que esse número de jovens de 7 a 14 anos precisa ser menor do que o total, não pode ser maior. Então, essa primeira afirmação aqui, ela não é necessariamente verdadeira, isso aqui é totalmente falso. Então, essa 1 aqui é falsa. Vamos ver a 2 agora. O número de jovens de 7 a 14 anos matriculados nas escolas é maior do que o número de jovens de 5 a 18 anos matriculados na escola. Vamos tirar isso aqui, para a gente poder agora resolver essa número 2 aqui. Então, vou tirar isso aqui e a gente vai ver essa daqui. O número de jovens de 7 a 14 anos matriculados nas escolas é maior que o número de jovens de 15 a 18 anos matriculados na escola. Então, o número de jovens de 7 a 14 anos aqui, que é 4/5 de x. Falou que é maior, então vai ser maior do que o número de jovens de 15 a 18 anos. De 15 a 18 anos é essa quantidade aqui, 2/3 de t menos x. Bom, vamos pegar esse 3, está aqui dividindo, passando para cá multiplicando. Esse 5 está dividindo e passa para cá multiplicando também. Então, 3 vezes 4 vezes x aqui, 12x. Maior que 5 vezes 2 aqui, 10 vezes t menos x. Aplicamos aqui a propriedade distributiva. Vamos pegar esse 10 e multiplicar todo mundo aqui dentro do parênteses. Portanto, a gente vai ter 12x aqui, vai ser maior que 10 vezes t, 10t. 10 vezes menos x, menos 10x. Vamos pegar esse menos 10x e passar aqui para o primeiro membro. Então, vem para cá mais 10x. Com 12x, 22x. Maior que 10t. Vamos pegar esse 22, está multiplicando e passa dividindo. Então, nosso x vai ser maior que... Aí, fazendo essas continhas aí no cantinho do papel. Se você dividir aqui, 10 por 22, você vai encontrar aproximadamente 0,45 vezes t. Então, observe. O número x de jovens de 7 a 14 anos aqui precisa ser maior do que 0,45 vezes o total de jovens. Repare, nós não podemos afirmar que necessariamente esse número de jovens de 7 a 14 anos aqui precisa ser maior do que 0,45 desse total. Nós sabemos que esse número x de jovens de 7 a 14 anos precisa ser menor do que o total, mas não podemos afirmar que necessariamente tem que ser maior que 0,45 vezes t. Então, essa 2 aqui ela não é necessariamente verdadeira. Então, essa daqui é falsa. E agora a 3. Menos de 80% dela está matriculado na escola. Então, novamente, vamos tirar isso aqui para a gente analisar essa 3. Menos de 80% dela está matriculado na escola. Então, se eu somar o número daqueles que estão matriculados na escola com idade de 7 a 14 anos, que é 4/5 de x, com o número daqueles que são matriculados na escola de 15 a 18 anos, que é 2/3 de t menos x, então, ele falou que tem que ser menos de 80% dessa população t. Então, precisa ser menor que 80% dessa população t. Aqui, observe, 80% a gente sabe que é 80 sobre 100, que é 0,8. Então, esta soma aqui, 4/5 de x mais 2/3 de t menos x, precisa ser menor que 0,8 de t.
de matemática é vezes, então menor que 0,8 vezes t. Chegamos aqui nesta desigualdade, nessa inequação aqui que tem fração, então a gente precisa tirar o mínimo. Nosso mínimo aqui, observa, vai ser 15. Pegamos esse mínimo, dividimos embaixo, o resultado é multiplica em cima. 15 por 5 aqui, ó, vai dar 3 vezes 4, 12x. 15 por 3, 5, vezes mais 2 aqui vai ficar mais 10, vezes t menos x. Isso aqui vai ser menor que 15 dividido por 1, tem aqui embaixo, 15. Multiplicando 15 por 0,8 vezes t aqui, a gente chega em 12t. Aqui nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Então, fazer essas continhas aqui, ó. Aqui vai ficar o 12x mais 10 vezes t, mais 10t. Mais 10 vezes menos x, menos 10x. Isso aqui vai ser menor que 12t. Vamos pegar esse 10t e passar para lá. 12x menos 10x, aqui vai ficar 2x. Isso aqui menor que 12t menos 10t, 2t. Esse 2 está multiplicando, a gente passa dividindo, então nós vamos ter que x vai ser menor que 2t dividido por 2 vai dar t. Então x precisa ser menor que t. De fato, x aqui, que é o número de jovens de 7 a 14 anos aqui, precisa ser menor do que o total de jovens de 7 a 18 anos. Então, esta afirmação aqui, ela é necessariamente verdadeira. Esse número x precisa ser menor que o número t. Então, essa 3 aqui, ela é necessariamente verdadeira. Assim, é necessariamente correto apenas o que foi afirmado no item 3. Portanto, a alternativa correta, letra A. Show de bola, foi uma boa questão, bem trabalhosa, uma questão bem difícil, mas foi uma questão muito bacana, não foi, gente? Questão 13, pessoal, foi uma questão que tratou de triângulo pitagórico, cálculo de área e de algumas operações aritméticas fundamentais. Ela diz assim: o jardim plano de uma escola tem a forma de um triângulo retângulo com hipotenusa medindo 15 metros e cateto menor medindo 9 metros. O jardim será recoberto com grama, ao custo de R$ 5,20 por metro quadrado, mais o valor do frete. O custo do frete é fixo e de R$ 25 para o transporte de até 20 metros quadrados. Caso o transporte seja de mais do que 20 metros quadrados de grama, deve ser acrescido ao valor fixo de R$ 25 do frete um valor de R$ 4 por metro quadrado que exceda os 20 metros quadrados correspondentes ao valor fixo. Na situação descrita, o gasto mínimo com grama e frete para a realização do serviço planejado será de qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto está informando para a gente que esse jardim plano dessa escola tem a forma de um triângulo retângulo. Então, vamos marcar aqui o nosso triângulo retângulo. Ele informou que a hipotenusa desse triângulo mede 15. Então, essa hipotenusa aqui mede 15. E que o cateto menor mede 9. Pelo nosso desenho aqui, esse é o cateto menor que mede 9. Então, quanto que vai medir esse outro cateto aqui, que é o cateto maior? Observe, pessoal, esse aqui é um triângulo pitagórico. Se essa hipotenusa aqui mede 15 e esse cateto mede 9, então esse outro cateto aqui só pode medir 12. Mas se você tiver alguma dificuldade em enxergar que esse é um triângulo pitagórico, aplique o teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos, e você vai achar que esse cateto aqui mede 12 da mesma forma. Então já sei que esse nosso triângulo retângulo aqui tem hipotenusa que mede 15 e os catetos vão ser de 9 e 12. Informou que esse jardim vai ser recoberto com grama, ao custo de R$ 5,20 por metro quadrado, mais o valor do frete. Então, primeiramente eu preciso saber aqui qual vai ser o gasto aqui com a grama. Mas primeiro, então, eu preciso achar aqui qual que é a área desse nosso jardim. Repare, como o jardim aqui tem a forma de um triângulo, a gente sabe que para calcular a área de um triângulo, a fórmula é base vezes altura sobre 2. Como o triângulo aqui é um triângulo retângulo, a base vai ser um cateto
e a altura vai ser o outro cateto. Então, vou falar que a base aqui vai ser 12 e a altura vai ser 9. Portanto, aqui vai ficar 12 vezes 9 sobre 2. Dá para simplificar aqui, 12 com 2, que fica 6. 6 vezes 9, 54. Então, já sei que a área desse jardim é 54 metros quadrados. Então, qual vai ser o gasto que vai ter aqui com a grama? Bom, ele informou para a gente que a grama aqui, ela tem um custo de R$ 5,20 por metro quadrado. Então, para achar aqui o gasto com a grama, é só pegar a área total do jardim, que é 54, e multiplicar aqui pelo custo do metro quadrado, que é R$ 5,20. Fazendo essas continhas aí no cantinho do papel. Multiplicando 54 aqui, por 5,20, vai chegar em 280,80. Então, esse aqui é o gasto com a grama. Só que a Dani falou mais o valor do frete. Então, a gente precisa saber também qual foi o gasto com o frete. Mas ele informou que o custo do frete é fixo de R$ 25 para o transporte de até 20 metros quadrados. Então, até 20 metros quadrados vai pagar esse custo fixo aqui de R$ 25. Mas caso o transporte seja de mais do que 20 metros quadrados de grama, deve ser acrescido a esse valor fixo aqui de R$ 25, um valor de R$ 4 por metro quadrado que exceda os 20 metros quadrados correspondentes ao valor fixo. Então, quanto que está excedendo aqui? Como a área do nosso jardim aqui é de 54 metros e eu tenho esse custo fixo de R$ 25 aqui até 20 metros quadrados, então para acima de 20 metros quadrados, quanto que a gente tem aqui acima dos 20? É só pegar o total da área que é 54, retirar esses 20, então está excedendo aqui em 34 metros quadrados. Ele informou que vai ter esse valor de R$ 4 aqui por metro quadrado que exceder esses 20. Então é só pegar esses 34 que está excedendo aqui e multiplicar por R$ 4. É R$ 4 por metro quadrado que exceder esses 20. Então aqui, 34 vezes 4, isso aqui vai dar 136. Então, esse é o valor que vai pagar aqui, pelo valor que excedeu aqui, que esteve acima dos 20 metros quadrados. Assim, qual vai ser o gasto total com frete? Vai ser esses 25 aqui, que era até os 20 metros quadrados, mais esse valor que excedeu, que foi de 136. 25 com 136, então o gasto total com frete foi de R$ 161. Dessa forma, qual vai ser o gasto total com o serviço? Para achar o gasto total com o serviço, é só pegar o gasto com a grama, que foi de R$ 280,80, mais o gasto total do frete, que foi de R$ 161. E somando esse valor com esse valor, a gente chega em R$ 441,80. E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola! Essa foi uma questão até interessante, não foi, gente? Questão 14, pessoal, foi uma questão que tratou de média aritmética simples, cálculo de porcentagem e regra de 3 simples. Ela diz assim: como medida educativa, uma diretora de escola informou a um grupo de alunos que cometeram infração escolar que eles deveriam comandar uma campanha na escola para melhorar a coleta de lixo reciclável nas 4 lixeiras da escola: papel, plástico, metal e lixo orgânico. A tabela a seguir indica a coleta semanal das 4 lixeiras, antes e depois da participação dos alunos desse grupo na campanha, sendo X um número inteiro. Sabendo-se que a média aritmética simples do total de quilos coletado nas 2 semanas mencionadas na tabela foi de 54 quilos por semana, o aumento na coleta de lixo orgânico de uma semana para outra foi de qual desses daqui? E aqui foi colocado para a gente essa tabela, marcando aqui as lixeiras para a coleta de papel, plástico, metal e lixo orgânico aqui. Aqui a coleta na semana anterior à medida educativa e aqui essa indicando que a coleta na semana posterior à medida educativa. Mas informou no texto que a média aritmética simples do total de quilos coletado aqui nas 2 semanas mencionadas na tabela foi de 54 quilos por semana. Média aritmética, a gente sabe que é a soma dos termos dividido pelo total de termos.
Então vamos colocar aqui um traço de fração. Então aqui na parte de cima vai ser a soma dos termos. A soma dos termos aqui vai ser a soma das quantidades recolhidas aqui de papel, plástico, metal e lixo orgânico nessas 2 semanas. Então repare, a quantidade de papel recolhida aqui, ó, na semana anterior a medida educativa foi 8. Na semana posterior, 22,5. Somando isso aqui, ó, 8 com 22,5, a gente chega em 30,5, 30,5. Plástico, na semana anterior foi 4,5, na semana posterior foi 10. Então a quantidade total de plástico aqui vai ser 4,5, com 10 aqui vai dar 14,5. Metal, foi 6 na semana anterior e foi 12 na posterior. Então somando 6 com 12 aqui nas 2 semanas foi recolhido 18 quilos. Lixo orgânico, foi 18 na semana anterior e X na semana posterior. Então somando 18 com X, a gente mantém 18 mais X. Então no total aqui, qual foi a quantidade de lixo recolhido? Basta somar todos esses aqui, ó. Então, somando aqui, ó, 30,5 mais 14,5 mais 18. Mais 18, isso aqui vai dar 81 mais X. Então, a soma de todos esses valores aqui, ó, deu 81 mais X. Então, aqui na parte de cima, a gente vai colocar essa soma aqui, que é 81 mais X, dividido pelo total de termos. O total de termos aqui é o total de semanas, que são 2 semanas. A semana anterior à medida e a semana posterior. Então isso aqui é dividido por 2. E essa média ele informou para a gente que foi de 54 quilos aqui, ó, por semana. Vamos pegar esse 2 que está aqui dividindo e passar para cá multiplicando. Então a gente vai ter que 81 mais x é igual a 2 vezes 54, isso aqui vai dar 108. Assim, para achar o valor do x, só pegar esse 81 e passar aqui para o segundo membro. E pegando aqui, ó, 108 menos 81, x então é 27. Então eu já sei que a quantidade de lixo orgânico recolhida aqui, ó, na semana posterior à medida educativa aqui, foi de 27 quilos. Ele quer saber qual foi o aumento na coleta de lixo orgânico de uma semana para outra. Então qual foi o aumento aqui, mas de lixo orgânico de uma semana para outra. Repare, na primeira semana aqui, na semana anterior à medida educativa, lixo orgânico aqui, a quantidade coletada foi 18. Já na semana posterior foi 27. Então, de quanto foi o aumento? É só pegar o valor final aqui, ó, que foi 27, menos esse valor da semana anterior aqui, que foi 18. Então, 27 menos 18 teve um aumento de 9 quilos. Só que eu quero essa resposta aqui em porcentagem. Então, observe, essa quantidade aqui da semana anterior, que é 18 quilos, corresponde ao total, que é 100%. Esse aumento aqui, ó, que foi de 9 quilos, corresponde a que percentual? Eu não sei, eu falo que corresponde a um percentual P qualquer. Temos essa regrinha de 3 símbolos aqui, ó, diretamente proporcional. É só pegar isso e multiplicar em cruz. 18 vezes P, 18P, que é igual a 9 vezes 100 aqui, vai dar 900. Para achar o valor do P, é só pegar esse 18 aqui multiplicando e passa para cá dividindo. Fazendo essas continhas aí, dividindo 900 aqui por 18, a gente chega em 50%. Assim, o aumento na coleta de lixo orgânico de uma semana para outra foi de 50%. E essa resposta a gente tem aqui na letra C. Show de bola! Essa foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 15, pessoal, foi uma questão que tratou de máximo divisor comum. A questão diz assim: uma escola possui 3 reservatórios cheios de água. Um com 180 litros de água destilada, outro com 240 litros de água de reuso e um outro com 280 litros de água potável. A água desses reservatórios será integralmente distribuída em N recipientes idênticos, cada um com capacidade de V litros, que serão adquiridos pela direção da escola. Cada recipiente deverá estar completamente cheio com água de apenas um dos 3 tipos: destilada, reuso ou potável. Sendo V um número inteiro positivo, o menor valor de N que permite fazer tal distribuição é qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando para a gente que essa escola ela possui aqui, ó, 3 reservatórios cheios de água. Um com 180 litros de água destilada, outro com 240 litros de água de reuso e um outro com 288 litros de água potável.
Disse no texto que a água desses reservatórios será integralmente distribuída em N recipientes idênticos. Cada um desses N recipientes idênticos aqui tem capacidade de V litros, que serão adquiridos pela direção da escola. Cada recipiente deverá estar completamente cheio com água de apenas um dos 3 tipos: destilada, reuso ou potável. Então a gente tem que pegar todas essas quantidades que nós temos aqui, de água destilada, reuso e potável, e distribuir, ou seja, dividir aqui em N recipientes idênticos. Mas cada um desses N recipientes idênticos deve ter essa capacidade de V litros. Então precisa dividir essas quantidades aqui nesses recipientes de V litros. Então a gente precisa dividir essa quantidade de litros aqui em V litros, cada um deles aqui em N recipientes de V litros. Como todas essas quantidades aqui precisam ser divididas nesses recipientes de V litros, então significa que essas divisões precisam ser divisões exatas. Não pode sobrar nenhuma quantidade de fora. Se essas divisões são divisões exatas, significa que esse número V que a gente está procurando aqui, que é a quantidade, que é a capacidade de cada um dos recipientes, então esse número V aqui precisa ser um divisor desses números. E precisa ser o mesmo divisor para os 3. Então é um divisor que é comum. Mas ela também informou para a gente que é para a gente determinar aqui o menor valor de N, ou seja, o menor valor desses recipientes. Para que a gente tenha o menor valor para os recipientes, nós precisamos que a capacidade V aqui seja a maior possível. Então, para a gente ter essa menor quantidade possível aqui para o N, para os recipientes, é necessário que esse valor V aqui, dessa capacidade de cada um dos recipientes, seja o maior possível. Então nós estamos procurando aqui o maior divisor comum. Se nós estamos procurando o maior divisor comum, nós estamos procurando o máximo divisor comum entre esses 3 números, 180, 240 e 288. Para a gente determinar esse máximo divisor comum entre esses 3 números, a gente vai utilizar um procedimento parecido com o cálculo do mínimo multicomum. A gente vai pegar esses 3 números e a gente vai escrever aqui embaixo, 180, 240 e 288. Vamos colocar aqui uma barrinha vertical, só que dessa vez nós vamos pensar em um número que é possível dividir esses 3 números ao mesmo tempo. Então, qual é o número que eu posso colocar aqui que é possível dividir 180, 240 e 288 ao mesmo tempo? Repare, os 3 números aqui são pares. Então a gente pode dividir os 3 aqui por 2. 180 dividido por 2 aqui vai dar 90. 240 por 2 aqui vai dar 120. 288 por 2 aqui vai dar 144. Agora, qual é o número que eu posso colocar aqui que é possível dividir esses 3 números ao mesmo tempo? 90, 120 e 144. Observe, os 3 são pares de novo. Então, dá para a gente dividir os 3 aqui por 2. 90 dividido por 2, 45. 120 por 2, 60. 144 por 2 aqui, 72. Agora, qual é o número que eu posso colocar aqui que é possível dividir os 3 números ao mesmo tempo? Que dá para dividir 45, 60 e 72 ao mesmo tempo. Repare, dessa vez não pode ser mais 2. 2 só dá para dividir 60 e 72. Não dá para dividir 45. Então, qual é o número que dá para dividir os 3 ao mesmo tempo? Veja que agora vai ser 3. 45 dividido por 3 aqui vai dar 15. 60 por 3 aqui vai dar 20. 72 por 3 aqui vai dar 24. Agora, qual é o número que eu posso colocar aqui que é possível dividir esses 3 números ao mesmo tempo? 15, 20 e 24. Observe, dessa vez nenhum número é possível dividir os 3 ao mesmo tempo, exceto 1. Quando a gente chega nessa situação de que não é mais possível dividir esses números aqui por nenhum outro número que não seja 1, então aqui encerra o cálculo de nosso máximo divisor comum, que vai ser o produto desses números que estão aqui à direita de nossa barrinha vertical. Então é só multiplicar isso aqui. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12.
Assim, o nosso máximo divisor comum entre esses três números aqui, 180, 240 e 288, deu 12. Esse máximo divisor comum é exatamente esse número V que a gente está procurando aqui, ó. Significa, então, que cada um desses N recipientes precisa ter essa capacidade aqui, ó, de 12 litros. Assim, ao pegar esses 180 litros de água destilada que a gente tem aqui, ó, e dividir em recipientes de 12 litros, quantos recipientes eu vou ter aqui só de água destilada? É só fazer 180 dividido por 12 e observe, a gente já tem essa continha aqui, ó. 180 dividido por 12 que vai dar 15. Então a gente vai precisar aqui, ó, de 15 recipientes aqui somente de água destilada. Ao pegar os 240 litros de água de reuso aqui, ó, e dividir aqui, ó, em recipientes de 12 litros, quantos recipientes a gente vai utilizar? 240 dividido por 12, novamente aqui, ó, 240 dividido por 12 que vai dar 20. Então isso aqui vai ser 20. Portanto, a gente vai utilizar aqui, ó, 20 recipientes aqui somente com água de reuso. E finalmente a água potável, que são 288 litros. Ao pegar esses 288 litros e dividir em recipientes aqui, ó, de 12 litros, quantos recipientes a gente vai utilizar aqui? 288 dividido por 12, 288 dividido por 12 vai dar 24. Então isso aqui vai ser igual a 24. Portanto, nós vamos utilizar aqui, ó, 24 recipientes aqui somente para a água potável. Dessa forma, qual vai ser o total de recipientes que a gente vai utilizar aqui, que é esse valor N que ele está querendo, que é o menor valor de N, que é o número de recipientes. Basta a gente somar todos esses aqui, ó, somando 15 mais 20 mais 24, isso aqui vai dar 59. Assim, o menor valor de N que permite fazer tal distribuição foi 59, e essa resposta a gente tem aqui na letra C. Show de bola, essa foi uma boa questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!